Olá pessoal, corrigindo as atividades, os exercícios da semana 16 a 20 de agosto que envolve proporção. Bora lá! Na embalagem de certa barra de chocolate consta que a cada 100 gramas de chocolate há 18 gramas de açúcar. Júlia comprou uma barra de 250 gramas desse chocolate. Quantas gramas de açúcar contém essa barra que Júlia comprou? Ok, eu tenho três informações. Três informações lembra a regra de 3. Então vamos montar uma regra de 3. De um total de 100 gramas de chocolate, 18 gramas é de açúcar, certo? Se eu tenho 250 gramas desse chocolate, quantas gramas de açúcar eu tenho? Se eu aumentar a quantidade de gramas, aumenta a quantidade de açúcar. Diretamente proporcional, só multiplicar em cruz. 100 vezes x, 100x. 250 vezes 18, 4.500. O 100 está multiplicando, passo dividindo. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, corto. Então, x é 45 gramas de açúcar, segunda alternativa. Próxima questão. Com uma certa quantidade de fio, uma fábrica produz 5.400 metros de tecido, com 90 centímetros de largura em 50 minutos. Quantos metros de fio... Tá, com certa quantidade de fio. Não falou uma quantidade, né? Com quantos metros de tecido com 1,20 m de largura seriam produzidos em 25 minutos? Então aqui é uma regra de 3 compostas. Eu estou estabelecendo relações com 3 grandezas diferentes. Eu estou falando de metros de tecido, a largura em centímetro desse tecido e o tempo para produzir, certo? 5.400 metros de tecido, cada um com 90 centímetros de largura, produz em 50 minutos. Quantos metros de tecido, então x metros de tecido, podem ser produzidos com 1,20 m? 1,20 m é 120 centímetros. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes, tá? Seriam produzidos com 25 minutos, tá? Que a gente tem que analisar as grandezas. Se eu aumentar a quantidade de metro, eu aumento ou diminuo a quantidade de largura. Quanto mais metros, mais a largura pode aumentar, certo? E quanto mais metros, eu preciso de mais ou menos tempo para fabricar. Mais tempo para fabricar. Opa, tudo diretamente proporcional? Perfeito. Montando a proporção, sempre pego primeiro a coluna que está o x e o resto eu multiplico. 90 por 120 vezes 50 por 25. 5.400 dividido por x é igual 90 vezes 50, 4.500 dividido 120 vezes 25, 3.000. Opa, e esse monte de zero? Professor, vou simplificar minha conta aqui, ó. Vou cortar 2 em cima, 2 embaixo. Igualdade de fração, multiplico em cruz. Então vai ficar 45 vezes x, que é igual a 5.400 vezes 30. Isso dá 162.000. 45 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Opa, passando ele dividindo, eu chego em 3.600. 3.600 metros de tecido. Tá, professor? Alguma coisa deu errado. Não bateu a alternativa. Pessoal, se não bateu a alternativa, geralmente a nossa grandeza não foi analisada corretamente. Então, vamos voltar um pouquinho nas grandezas, tá? Então, aqui, na hora de fazer a análise da grandeza,
Novamente, se eu aumentar o metro de tecido, eu preciso de mais ou menos centímetros de largura. Quanto mais metro, então vamos colocar aqui que eu preciso de menos, tá? Senão a gente vai fazer tudo igual. Quanto mais metros, então preciso de mais tempo para fabricar. Opa, tem uma grandeza inversamente proporcional. Vamos de novo montar a nossa proporção. 5.400 igual por x. Essa aqui está tá indo para baixo, flechinha para baixo. Eu vou inverter a fração. Certo? Senão vai ficar a mesma coisa. Opa, 0 em cima, 0 embaixo. Posso cortar, professor? Beleza. 5.400 sobre x é igual 12 vezes 5, 60, então 600. 9 vezes 25, 225. Opa, agora eu multiplico em cruz, professor. 600 vezes x, 600x. 5.400 vezes 225, 1.215.000. 600 está multiplicando, passo dividindo. Dividido por 600, eu chego que x vale 2.025 metros de tecido. Opa, achei uma alternativa que bate, professor. Agora tá certo. Regra de 3 composta é confusa fazer essa análise de grandezas inversamente e diretamente proporcionais, tá? Geralmente a gente aceita alguns errinhos assim. Novamente, outra questão de regra de 3 composta. Para pintar 20 metros de muro com 80 centímetros de altura, foram gastas 5 latas de tinta. Quantas latas, então, x latas, serão gastas para pintar 16 metros de muro com 60 centímetros de altura? Então, 20 metros de muro com 80 centímetros de altura, gastou 5 latas. Quantas latas? Então, x latas serão gastas para pintar 16 metros de muros com 60 centímetros de altura. Vamos analisar aqui as grandezas, sempre começando pelo coluna que está o x. Se aumentar o número de lata, quanto mais lata, mais muro eu posso pintar. Quanto mais lata eu tenho, mais muros altos eu posso ter. Então, todas diretamente proporcional. Vamos ver se a gente não erra nada dessa vez. 5 está para x, que é igual a 20 por 16 vezes 80 por 60. Opa, professor, 0 em cima, 0 embaixo. Corto. Beleza, vai facilitar a sua conta. 5 por x é igual a 12 vezes 80, 160. 12 vezes 6, 72. Multiplica em cruz. 160x é igual a 72 vezes 5, 360. X é igual a 360 dividido por 160. Fiz isso, tá certo. 360 dividido por 160 dá aproximadamente 2,25. 2,25. Ok, mas não pode estar exato? Pode, mas eu não posso faltar tinta então. Se eu precisar de 2,25, então no mínimo é 3 latas. Ok? Outra questão de regra de 3, só que aqui regra de 3 simples. Só tem 2 grandezas. 3 máquinas imprimem 9.000 cartazes em 12 dias. Quantos dias 8 máquinas imprimem... Opa, regra de 3 composta, desculpa. Então, 3 grandezas. 3 máquinas, 900 cartazes, 12 dias. Quantos dias 8 máquinas imprimem 12.000 cartazes, trabalhando o mesmo número de horas por dia? Então, 3 máquinas, 9.000 cartazes, 12
dias. Quantos dias? 8 máquinas imprime 12.000 cartazes. Quanto mais tempo eu tenho, menos máquina eu preciso. Se eu tenho um tempo folgado, menos máquina. Se eu tenho mais tempo, eu imprimo mais cartazes, ok? Montando a proporção, 12 está para x, assim como, opa, uma está para baixo, então eu vou inverter. 8 para 3 vezes 9.000 para 12.000. 3 zero em cima, 3 zero embaixo. Já vamos cortar isso daqui. 12 sobre x é igual. 8 vezes 9, 72. 3 vezes 12, 36. Multiplicando em cruz, 72x é igual. 12 vezes 36 é 432. 72 está multiplicando, passo dividindo. Dividindo por 72, eu chego que x vale 6. Então, vou precisar de 6 dias para terminar esse número de cartazes com esse tanto de máquina. Na fabricação de 20 camisas, 8 máquinas gastam 4 horas. Para produzir 15 camisas, 4 máquinas gastam quantas horas? Então, 20 camisas, 8 máquinas em 4 horas. 20 camisas, 8 máquinas, 4 horas. Para produzir 15 camisas com 4 máquinas, eu vou gastar quantas horas? Se eu tenho mais tempo, eu preciso de menos máquinas. Se eu tenho mais tempo, eu produzo mais. Tá? Então, 4 está para x, assim como 20 está para 15. Opa, uma flecha está para baixo, então vou inverter para ficar tudo igual. Não tenho zero para cortar, então aqui só resta multiplicar. 20 vezes 4, 80. 15 vezes 8, 90. 120. 120. Zero em cima, zero embaixo, corta. Multiplica em cruz. 8x é igual a 4 vezes 12, 48. X é igual a 48 dividido por 8. X é igual a 7. Certo? Então, 7 horas eu vou precisar. Opa, não, perdão. Aqui é 6. 6 horas. Próxima questão. 9 operários produzem 5 peças em 8 dias. Quantas peças produzirão? 12 operários em 6 dias. Então, 9 operários, 5 peças, 8 dias. Quantas peças? Então, x peças produzidas por 12 operários em 6 dias. Quanto mais peças, eu preciso de mais tempo. Quanto mais peças, eu preciso de mais operários. Tá? Então, 5 está para x, assim como 9 está para 12 e 8 está para 6. 5 para x, 9 vezes 8, 70. Essa daqui a gente já fez, né? Já. Deixa eu só terminar ela aqui. Não, não fizemos, mas é bem parecido. Se vocês notarem aqui, 72 por 72 dá uma divisão exata, então que dá 1. Se a gente multiplicar aqui, x igual a 5. 5 peças eles conseguem fazer. É uma questão diferente, que parecida. Margarida gastou 10 kg de limão para fazer 30 litros de limonada. Mantendo essa proporção, quantos litros de limonada ela poderá fazer com 50 kg de limão? Regra de 3 simples, aqui eu só tenho duas grandezas. 10 kg de limão fazem 30 litros. 50 kg de limão fazem quantos litros? Certo? Se aumentar a quantidade de limão, aumenta a quantidade de suco, de limonada. Então, grandeza diretamente proporcional. 10 está para 50, assim como 30 está para x. Multiplica em cruz.
10x igual a 1.500. 10 está multiplicando, passo dividindo, corto 0 em cima e embaixo. X igual a 150 litros. Com velocidade média de 60 km por hora, um automóvel gastou 3 horas para percorrer um trajeto entre duas cidades. Aumentando a velocidade média para 90 km por hora, qual o tempo gasto para percorrer esse tempo? 60 km por hora, gastou 3 horas. Se aumentar para 90 km por hora, quantas horas vai gastar? Quanto maior minha velocidade, em menos tempo eu faço. Então aqui, uma aumenta, uma diminui. Na hora de montar a proporção, uma tem que inverter. Eu vou inverter a segunda. Multiplicando em cruz, 90x é igual a 180. X é igual a 180 dividido por 90. X é igual a 2. Então, 2 horas exatas. Próxima questão. Fazendo 15 picolé. Maria usou 750 ml de mistura de chocolate. Utilizando essa mesma proporção para fazer 20 propolés, 20 picolés, quantos ml dessa mistura Marta deve usar? Então, 15 picolés, 750 ml. Para 20 picolés, quantos ml desse produto? Certo? Essa mistura de chocolate. Quanto mais picolé, mais mistura eu tenho. Então, 15 está para 20, assim como 750 está para x. Multiplicando em cruz, 15x é igual a 1.500, não. 15.000, x é igual a 15.000 dividido por 15. 15 dividido por 15, 1, aumenta mais 3 zeros. Então, 1.000 gramas, né? 1.000 ml dessa mistura. A Alzira comprou 3 pacotes iguais de arroz em uma promoção e pagou 20,25. Se ela comprasse 5 pacotes, quanto que ela pagaria? 3 pacotes, ela pagou 20,25. Com 5 pacotes, ela gastaria quanto? Quanto mais pacotes, mais você paga. Então, diretamente proporcional. 3 está para 5, assim como 20,25 está para x. Multiplicando em cruz, 3 vezes x é igual a 20,25 vezes 5 é 101,25. Se eu dividir isso por 3, isso, tá certo. 33,75. Próximo, certo? Concreto é obtido misturando-se uma parte de cimento, 2 partes de areia e 4 partes de pedra. Ok, pessoal, aqui já começa a fazer divisão proporcional, tá? Quanto será em metros cúbicos a quantidade de areia a ser empregada se o volume de concreto é 378? Então eu quero dividir de maneira proporcional 378, tá? Eu tenho uma parte, então, uma constante para cimento, mais 2 partes, 2 constantes para areia, mais 4 partes para pedra. Então, 4 constantes para pedra. E somando tudo isso, tem que dar 378. 1K mais 2K mais 4K são 7K, que é igual a 378. O 7 está multiplicando, passo dividindo. 378 dividido por 7, eu chego que a minha constante vale 54. Então, cada parte é 54 metros cúbicos. Eu quero saber quanto de areia. A areia é 2 partes, certo? Então, areia é 2 constante. Então, é 2 vezes 54. Então, eu chego
em 108 metros cúbicos, ok? Os próximos exercícios é de distribuição ou divisão proporcionais. Júlio, de 12 anos, Ricardo, de 10 anos e Paulo, de 7 anos, herdaram de seu avô uma coleção de 1.160 moedas, que deverão ser divididos em partes diretamente proporcionais às suas idades. Dessa maneira, Júlio receberá a mais que Paulo quantas moedas? Tá, eu estou dividindo então entre 12, 10 e 7 partes. Então, cada uma vai ter uma quantidade exata. Eu tenho que descobrir quanto que é essa quantidade, essa constante. Tudo isso somando tem que dar 1.160. 12 mais 10, 22, mais 7, 29. Se eu passar o 29 dividindo, 1.160 dividido por 29 dá 40 exato. Então, cada partezinha é 40. Júlio é 12K, 12 vezes a constante. Então, 12 vezes 40, 480 ele vai ganhar. Ricardo, 10 partezinha, porque ele tem 10 anos. Para cada ano é 40. Então, 10 vezes 40, 400. E Paulo é 7 anos, 7K. 7 vezes 40, 280. Certo? Moedas, cada um. Então, desse jeito, ele pede quanto que Júlio recebe a mais que Paulo. Júlio e Paulo. Ele recebeu, então, 200 moedas a mais que Paulo. O professor Fernando distribuiu sua coleção de 810 livros para seus 3 melhores alunos. Fábio, de 18 anos, Marcos, de 16 e Flávio, de 20. Se a distribuição foi feita de maneira diretamente proporcional às idades de cada um, quantos livros Flávio recebeu a mais que Fábio? Então, novamente, é o mesmo tipo de exercício. Então, eu tenho que saber, para cada ano, qual que é o valor que cada um recebe. São, então, 18 partes que Fábio recebe, mais 16 partes, mais 20 partes, que no total são 810. Se eu somar aqui 18 mais 16 mais 20, 38. 38 mais 16, 40, 54. 54 partes é igual a 810. Se eu passar o 54 dividindo, 810 dividido por 54 dá 15. Então, para cada ano, recebe 15 livros por ano, certo? Então, aqui, Fábio é 18 partes, então ele vai receber 18 vezes 15, 225 livros. Quem que é o próximo? Marcos, que recebe 16 partes, 16 vezes 15, 240 livros. E Flávio, que é 20 partes, recebe então 300 livros. Flávio recebeu a mais que Flávio quantos? 75 livros, certo? Flávio recebeu a mais que Fábio. 18 vezes 15. Opa, perdão. Aqui não é 225, é 270. 18 vezes 15, 270. Então ele recebe a mais 30 livros. Bem, pessoal, essa foi a correção dos exercícios de proporção. Lembra que proporção cai regra de 3 simples, regra de 3 composto e divisão proporcional, ok? Grande abraço, tchau, tchau.